Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Essa é a nossa aula número 3 do curso de Matemática do Ensino Médio. Repare que é um curso, então é muito importante que você assista a todas as aulas que estão na playlist da Matemática do Ensino Médio. Pois se você perder algumas aulas, você pode ficar perdido no assunto. Então é importante que você acompanhe o curso aula por aula. Para isso, não deixe de se inscrever no canal Matemática Rio. É importante a inscrição, pois só assim você será notificado quando os novos vídeos forem lançados no canal. O nosso curso de Matemática do Ensino Médio terá vídeos todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Bom, para essa aula, primeiro eu vou dizer o que é um subconjunto. Então, digamos que nós tenhamos um conjunto A e um conjunto B. Se todos os elementos desse conjunto A também pertencem ao conjunto B, então nós podemos dizer que o conjunto A está contido no conjunto B, ou então que A é um subconjunto de B, ou ainda que A é parte do conjunto B. E esse símbolo aqui, um C estilizado, significa está contido. Por favor, não confundir com a letra C. Então chega de delongas e vamos a um exemplo prático. Digamos que eu tenha um conjunto A que seja igual a menos 5, menos 1, 0 e 2. E um conjunto B que seja menos 5, menos 1, 0, 2, 7 e 9, digamos. Como a gente pode perceber, os elementos do conjunto A, todos eles, estão aqui também no conjunto B. Portanto, todos os elementos de A pertencem ao conjunto B também. Então, pela definição de subconjunto, como nós dissemos, se todos os elementos do conjunto A pertencem também ao conjunto B, nós dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B, portanto, ele é subconjunto do conjunto B. Vamos representar isso graficamente agora, através aqui do diagrama de Venn. O conjunto B, como ele é maior, vou colocar ele aqui, esse seria o conjunto B. O conjunto A está dentro do conjunto B. Então, esse é o A. Quais são os elementos do conjunto A? Ora, como a gente pode reparar ali, menos 5, menos 1, o 0 e o 2. E os elementos do B? Também menos 5, menos 1, 0 e 2, mas eu acabei de listar. Repare que o A está dentro do B, portanto, eu não preciso escrever novamente os números aqui fora. E aí, os números que só pertencem ao B e não pertencem ao A são o 7 e o 9. Então, vou colocar aqui o 7 e aqui o 9. E aí, eu tenho representado, através do esquema aqui do diagrama de Venn, os conjuntos A e B. Tá certo? Então, nesse caso, eu posso dizer que A está contido em B, mas eu posso também, de forma análoga, dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Então, seria uma letra C estilizada novamente, só que escrita ao contrário. Isso aqui, então, significa contém. É o mesmo símbolo escrito ao contrário. Tá, beleza até aí? Ficou claro? Podemos prosseguir? Então, nesse exemplo 2, nós vamos definir aqui dois conjuntos. O conjunto V, que eu vou definir como conjunto dos elementos x, tal que x é vogal. E um conjunto C, que eu vou definir como tendo os elementos A, B, C, D e E. Portanto, vamos analisar a relação que o conjunto V tem com o conjunto C e vice-versa. Primeiro, eu vou escrever aqui os elementos que compõem o conjunto V. Bom, são todas as vogais. Então, A, E, I, O, U. E o C já está escrito aqui em cima. Aí, repare uma coisa, alguns elementos que estão no C estão também no V, como é o caso do A e do E. Agora, tem elemento que não está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E aí? Vamos representar isso através de um diagrama. Então, aqui, em branco, eu tenho o conjunto V, e em azul, vou desenhar o conjunto C. E aí, como a gente percebe, tem dois elementos, o A e o E, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, eles vão ficar aqui, nesse meio aqui. Então, aqui eu posso colocar o A, repare que ele está nos dois conjuntos, e a letra E. E aqui, só no V? No V está o I, está o O e está o U. E no C, tem o B, tem o C e tem o D. Então, dessa forma, através desse esquema aqui, do diagrama de Venn, eu consigo desenhar os dois conjuntos, e aí eu percebo o seguinte: eu não posso dizer que o V é subconjunto de C e nem que C é subconjunto de V, pois, lembra da definição? Todos os elementos de um determinado conjunto têm que pertencer ao outro também. Como aqui nós não temos todos os elementos pertencendo aos dois conjuntos ao mesmo tempo, então eles não são subconjuntos um do outro.
Então, dessa forma, eu posso dizer o quê? Que o conjunto V ele não está contido. Então, eu coloco aquele C estilizado com um tracinho. É uma negação, ele não está contido no conjunto C. Também posso falar que o conjunto C ele não contém o conjunto V. Ficou claro? Então, para ser subconjunto, relembrando, todos os elementos de um determinado conjunto têm que pertencer também ao outro. Se isso não acontecer, não tem como ser subconjunto, aí não vai estar contido. Um conjunto só estará contido dentro de outro se estiver compartilhando todos os seus elementos com aquele outro conjunto. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui com a aula. Agora, para falar um pouco das propriedades dos subconjuntos. Portanto, dados os conjuntos A, B e C, temos as seguintes propriedades. A primeira delas diz que o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos. O vazio ele faz parte de qualquer conjunto, tenha ele elemento ou não. Você consegue imaginar isso? Um conjunto que ele tem, sei lá, infinitos elementos, ele também não tem nenhum. Concorda comigo? Então, dessa forma, eu posso dizer que o conjunto vazio está contido no conjunto A, ele também estará contido num conjunto B e também estará contido num conjunto C. Ele estará em qualquer conjunto. O vazio ele faz parte de tudo, ele é um enxerido. Beleza? A segunda propriedade é a propriedade reflexiva. A propriedade reflexiva diz o seguinte, que todo conjunto A, digamos, está contido em si mesmo. Então, o conjunto A está contido num outro conjunto A que é igual a ele. Isso faz todo sentido também, já que os dois conjuntos são iguais, então eles compartilham todos os elementos. Portanto, um é subconjunto do outro e vice-versa, eles são iguais. Então, todo conjunto está contido em si mesmo. Essa é a propriedade reflexiva. A terceira propriedade seria a propriedade antissimétrica. O que isso significa? Essa propriedade antissimétrica diz o seguinte, se o conjunto A está contido num conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, então o conjunto A é igual ao conjunto B. Eles têm os mesmos elementos. E essa propriedade é bastante usada na matemática para mostrar que os conjuntos são iguais. Beleza? Então, se eu quero comparar dois conjuntos, se eu quero dizer que eles são iguais, basta mostrar que se A está contido em B e B está contido em A, então eles são iguais. Tá? Aqui, tanto o A tem que estar contido no B, quanto o B tem que estar contido no A. E aí eles são iguais. E a quarta propriedade é a propriedade transitiva. O que significa? Ora, é muito simples. Ela diz que se o A está contido em B e o B está contido num outro conjunto C, então o conjunto A está contido no conjunto C. Esse conjunto A aqui ele seria menor que esse conjunto C e todos os elementos estariam compartilhados com o conjunto C. E essa propriedade transitiva ela é muito utilizada nos silogismos. O que é um silogismo? Um silogismo é um argumento que consiste em duas premissas. Né? Eu dou duas afirmativas e aí eu obtenho uma conclusão, uma terceira afirmativa. Vamos dar um exemplo aqui disso. Então, primeiro exemplo aqui de silogismo, exemplo 1. Eu vou dar duas afirmativas. Então, vou chamar de premissa aqui. Primeira premissa. E na primeira premissa eu vou dizer que todos os homens são mortais. E na segunda premissa, eu vou dizer que os gregos são homens. Né? Todos os gregos eles são homens, no sentido de ser humano. E aí a conclusão a qual chegamos, ou a terceira premissa, é que se todos os homens são mortais e se todos os gregos são homens, então os gregos são mortais. Tá certo? Bom, através do diagrama de Venn, eu vou representar essa situação aí da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um conjunto M, como os animais que são mortais. Dentro desse conjunto, eu vou colocar um conjunto H, que é o conjunto dos homens, né, que todos os homens são mortais. E dentro do conjunto H, está o conjunto G, que é o conjunto dos gregos. Então, como a gente pode perceber aqui, e aqui a gente percebe o seguinte, o conjunto G ele está contido no conjunto H. Aqui dá para perceber, né? O conjunto H, por sua vez, está contido no conjunto M dos mortais. E aí, na propriedade transitiva, a gente viu o quê? Que se o conjunto G está contido no H e o H está contido no M, logo, o conjunto G, que é dos gregos, está contido no conjunto M dos mortais. Então, eu posso dizer o seguinte, os gregos são homens, os homens são mortais. Logo, os gregos são mortais.
Então, é isso que diz a propriedade transitiva, beleza? Vamos analisar aqui um segundo exemplo da propriedade transitiva, porque é interessante. Considere G o conjunto dos gatos, F o conjunto dos felinos e M o conjunto dos mamíferos. E aí eu vou dar as seguintes afirmativas. A primeira, todo gato é felino. Todo mundo sabe que o gato pertence ao grupo dos felinos. A segunda afirmativa é que todo felino é mamífero. Também a gente sabe que isso é verdade. E daí a gente chega à seguinte conclusão. Se todo gato é felino e todo felino é mamífero, logo, todo gato é mamífero. É análogo ao exemplo anterior, né? Então vamos desenhar essa situação aqui no diagrama de Venn, novamente. Aqui eu tenho o conjunto M dos mamíferos, que é um conjunto maior. Dentro desse conjunto está o conjunto dos felinos, e dentro dos felinos temos os gatos. Então daqui a gente tira que o conjunto G está contido no conjunto F, todo gato é um felino, e ao mesmo tempo todo felino é um mamífero. O grupo dos felinos está contido no grupo dos mamíferos. Então, a gente tem que os gatos estão contidos nos mamíferos. Então, o grupo dos gatos também está dentro do grupo dos mamíferos, beleza? Então, isso aí seria um silogismo, uma aplicação da propriedade transitiva dos subconjuntos. Falou? Ficou claro? Não saia daí que a gente ainda vai ter exercício no final desse vídeo, beleza? Porque aqui nas nossas aulas eu digo a parte teórica e a gente depois coloca na prática. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos falar agora do conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É o seguinte, imagina o conjunto A. Esse conjunto das partes, ele é o quê? Ele é todos os subconjuntos do conjunto A. Então, como exemplo aqui, vamos considerar um conjunto A formado pela letra A, pela vogal A. O conjunto das partes de A é representado por P de A. Isso é igual a todos os subconjuntos do A. Lembra da primeira propriedade dos subconjuntos? Que todo conjunto contém o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio ele faz parte das partes de A. E também a vogal A, o conjunto formado pela vogal A, que é o próprio A, Então, nesse caso aqui, o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2. Tem 2 elementos aqui. E se eu tiver um conjunto B igual a 1, 2, 3, formado por esses 3 elementos aí, qual seria o conjunto das partes de B? Então, é P de B. Lembrando, novamente, primeira propriedade dos subconjuntos, o conjunto vazio, não pode esquecer dele. E depois, o próprio número 1, o conjunto formado somente pelo número 1, são todos os subconjuntos, Então, depois o 2, depois o 3, depois os subconjuntos formados por 2 elementos, 1 e 2, depois 1 e 3, depois 2 e 3. E agora, o próprio conjunto B, 1, 2, 3. Esse é o conjunto das partes. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, o número de elementos das partes de B é igual a 8. Então, quando um conjunto tem um elemento, as suas partes têm 2 elementos, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Se um conjunto tem 3 elementos, como no nosso segundo exemplo aqui, as partes têm 8, que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Agora, repara uma coisa. Esse expoente aqui é a quantidade de elementos do conjunto. Esse expoente aqui é a quantidade de elementos do outro conjunto. Será que isso é verdade sempre? Sim, é verdade. Eu não vou demonstrar essa propriedade aqui. Vou deixar aí para quem for curioso pesquisar, porque não faz parte do ensino médio demonstrar essa propriedade. A propriedade é a seguinte. Se um conjunto X qualquer tem N elementos, vou colocar aqui um conjunto numérico, por exemplo, 1, 2, 3, 4, etc., até o elemento N. Seria o enésimo elemento desse conjunto. Então, a gente tem aqui que o número de elementos do X é igual a N. Então, o conjunto P de x, que é o conjunto das partes daquele conjunto X, vai ter 2 elevado a N elementos. Ou seja, 2 elevado a N subconjuntos daquele conjunto X. Se um conjunto tiver 2 elementos, o número de elementos das partes daquele conjunto X será igual a 2 elevado a 2, que dá 4. Se o conjunto tiver
digamos, 5 elementos, então as partes terão 2 elevado a 5, que é igual a 32 elementos, e assim por diante. Ficou claro? Então, não se esqueça dessa relação aqui, ó. O conjunto das partes tem 2 elevado a n elementos sempre. Tá ok? Ficou claro? Posso prosseguir? Então, a partir daqui, acabou a nossa parte teórica. Vamos fazer exercícios. Exercícios são sempre bons para exercitar. Então, nosso primeiro exercício aqui é para marcar verdadeiro ou falso. Então, é o seguinte, eu vou definir 3 conjuntos. O primeiro deles, o conjunto A, formado por x, tal que x é um número primo maior que 2. O conjunto B é o conjunto formado por x, tal que x é ímpar. Basta ser um número ímpar. E o conjunto C é formado por x, tal que o x é divisor de 21 e maior que 1. Ora, para resolver esse problema, fica mais fácil se nós listarmos os elementos desses conjuntos. Então, é o seguinte, o conjunto A, formado pelos primos maiores do que 2, número primo é aquele número que tem 2 divisores, só é divisível por 1 e por ele próprio. Então, quais são esses números? O 3, né? O 2 é também, mas ele quer os primos maiores do que 2. Então, 3, 5, 7, o 9 não, o 11, o 13, o 17, 19, etc. É um conjunto infinito. Depois, o conjunto B, formado pelos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. Também é um conjunto infinito. E o conjunto C, formado pelos divisores de 21, que são maiores do que 1. Portanto, o 3, o 7 e o próprio 21. Esse já é um conjunto finito. Agora vamos analisar cada uma das afirmativas e dizer se é verdadeira ou falsa. Ora, será que o conjunto A está contido no conjunto B? Todos os números primos maiores do que 2 serão números ímpares? Sim. O único número primo que é par é o 2. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Será que o conjunto A contém o conjunto B? Todos os elementos do B estão presentes no A? Claro que não. O 1, por exemplo, não está. O 9 não está. O 15 não está. Então, eu não posso afirmar isso. Eu não posso dizer que o A contém B. Isso é falso. Será que o conjunto B contém o conjunto C? Os elementos do C estão presentes no B? Sim, porque B é ímpar. E repare que todos os divisores de 21 maiores do que 1, ou até o próprio 1 também, né, são números ímpares. Então, isso daqui é verdadeiro. O B ele contém todos os elementos do C. Aqui agora o C está contido no A. Será que esses números aqui são primos? 3, 7 e 21? O 3 e o 7, sim, são números primos. O 21 não, já que 21 é 3 vezes 7. Então, não dá certo. Eu não posso dizer que isso é verdadeiro. Isso é falso. E aí ele me diz outra coisa, que o A não está contido no C. De fato, né, o conjunto A é um conjunto infinito. E o conjunto C só tem 3 elementos. Então, o A não está contido no C. Isso é verdadeiro. E depois ele diz que o conjunto vazio contém o conjunto B. Seria o contrário, né? Seria, se ele dissesse que o B contém o vazio, aí estaria certo. Esse aqui é falso. Beleza? O vazio não tem nenhum elemento. Como é que ele pode conter um conjunto? Só se o B fosse vazio, que não é o caso, né? O conjunto B ele tem elementos infinitos. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro exercício. Vamos fazer mais um? Então, nesse exercício, ele te dá um diagrama de Venn e pergunta também se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Será que o conjunto P está contido no conjunto M? Ele estaria contido se ele estivesse aqui dentro, ó. O que não é o caso. Portanto, isso aqui é falso. O conjunto N não está contido no P. Também é falso. Dá para perceber que o N está todo dentro do P. O P é esse maior aqui de fora. Como o N está todo lá dentro, né, compartilha todos os seus elementos com o P, então ele está contido. Aqui é falso. O P não está contido no M. Verdadeiro. Já que esse conjunto P não compartilha seus elementos com M. Ou compartilha só alguns, né? N contém P. Isso é falso. O N conteria o P se o P tivesse aqui, dentro do N. Então, está falso. O M não está contido no N. Repare que eles compartilham apenas alguns elementos, não todos. Então, o M não está contido no N, verdadeiro. P está contido no N, falso, pelo mesmo motivo da primeira lá. N está contido no P, verdadeiro.
O n está todo ele dentro do conjunto P. O conjunto P é esse maior aqui de fora. E para finalizar, P contém M. De fato, P contém M. Ó. O M está todo aqui dentro. Então, eu posso dizer que o M está contido no P ou que o P contém M. Então, isso aqui é verdadeiro. Beleza? Bora fazer outro? Então, bora. Bom, o exercício 3 é o seguinte. Ele diz que o conjunto A é formado por 1, 2, 3 e o B 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele pergunta qual é o número de elementos das partes de B menos o número de elementos das partes de A. Lembrando que o número de elementos das partes de um conjunto qualquer X é igual a 2 elevado a n, sendo que esse conjunto X tem n elementos. Então, aplicando isso aqui, nós vamos ter que o número das partes de B é igual a 2 elevado a 5, já que o conjunto B tem 5 elementos. Isso vai dar igual a 32. Eu sei que dentro do conjunto das partes de B vai ter 32 subconjuntos. E o número de elementos das partes de A, analogamente, 2 elevado ao cubo, que é 8, né? Porque tem 3 elementos, então fica 2 elevado ao cubo. Tem 8 subconjuntos lá dentro. E aí o que ele me pede é a diferença. Ó, número das partes de B menos o número das partes de A. Então, eu vou ter que calcular quanto que é 32 menos 8. Isso vai me dar igual a 24. Portanto, a resposta certa, letra D. Beleza? Muito difícil? Não, né? Tranquilinho. Vamos fazer agora o nosso último exercício. Então, nosso último exercício é o seguinte. Ele diz que tem um conjunto A, que é formado por x, tal que x é um número primo maior que 5 e menor que 30. Então, primeiramente, eu vou formar esse conjunto A, listar seus elementos. Vamos lá. Primo maior que 5 e menor que 30. Então, eu vou colocar aqui o 7, o 11, o 13, o 15 não, o 17, 19 é, 21 não, 23 é primo, 25 não, 27 não, 29 é primo. Então, são esses aqui os números primos que são maiores que 5 e menores que 30. Vamos ver se é verdadeiro ou falso aqui as afirmações. 15 pertence ao A? Não. Então, isso aqui é falso. O A contém os elementos 7 e 9? Sim, verdadeiro. Esse subconjunto aqui do número 21 não está contido em A? Não está contido em A, então é verdadeiro. E o número 13, será que ele não pertence ao A? Está aqui o 13, então ele pertence. Então, isso aqui é falso. E agora ele pede para calcular o número de elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número de elementos de A é 7. E o número das partes de A. Como a gente já sabe, 2 elevado a 7. Né? Já que o A tem 7 elementos, então nós vamos ter 2 elevado a 7, que vai dar igual... Se você fizer as contas aí, isso vai dar igual a 128. Então, são 128 partes, 128 subconjuntos desse conjunto A. Tá ok? Então, por essa aula aqui é só. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te esclarecido bastante coisas sobre subconjuntos e o conjunto das partes. Espero que tenha te ajudado na aula do ensino médio para se preparar para o Enem, para concurso público, enfim. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, favorite e siga a playlist da matemática do ensino médio, porque é muito importante que você acompanhe todas as aulas, tá ok? Então é isso, grande abraço a todos, tchau, tchau.